Queridos irmãos, que Jesus possa nos assistir, nos iluminar. Uma boa noite a todos. A nossa vida é feita de convites, né? Eu estou aqui a convite da Eva, da Leonila, não é isso? Que com muito carinho, com muita aconchego, nos faz estar aqui com vocês. Jesus também deixou convite. Porque eu tenho uma faculdade que não respeita a religião, que se chama mediunidade. A mediunidade é uma antena que cada um de nós possuímos, que ela sintoniza em qualquer lugar que a gente estiver no planeta. Porque Jesus não é só, ele também assiste os muçulmanos, os judeus, de onde ele tem origem. Ele assiste os não religiosos. Então ele não está em nenhuma religião e ao mesmo tempo está em todas. Ele não pertence a nenhuma religião, mas ele serve a todas. Não foi fácil para mim chegar a essa conclusão. Eu passei por muitas dificuldades e por muitos preconceitos, porque o preconceito é a ausência de conceito. E você escuta muita gente dizer, ainda hoje, em pleno século XXI, com tanta internet, com tanto WhatsApp, Instagram e o que venha lá mais, ainda tem preconceito contra o Espiritismo. E eu fico, de uma certa forma, triste, porque o Espiritismo é uma doutrina ecumênica. Ela tem tríplice aspecto: filosofia, ciência e moral religiosa. Só que eu, como teólogo, no meu tempo de seminário, eu era muito ligado à questão da teologia do Evangelho. Eu achava que ali se encontrava tudo. E depois eu fui descobrindo que não era bem aquilo que eu pensava. Que Jesus não tem predileção por ninguém. Eu comecei a encontrar no Evangelho Jesus quebrando paradigmas, atendendo as mulheres que eram discriminadas de uma certa forma naquela época, e atendendo a não-judeus, atendendo a pagãos, porque ele veio para viver com os doentes, como ele bem justificou, quando convidou Mateus, que era um publicano, e o publicano era tão discriminado, que ele, mesmo sendo judeu, ele não podia entrar numa sinagoga. Você sabe o que é um espírita não poder entrar na casa espírita, um católico não poder ir a uma igreja, um protestante não poder assistir um culto, por preconceito. E Jesus veio nos mostrar exatamente o inverso. Quando eu abracei a doutrina espírita, e hoje, depois de 44 anos, eu digo para mim mesmo que eu jamais seria espírita sem evangelho. E foi o evangelho de Jesus quem me trouxe para a casa espírita. Foi a fonte, foi a ponte luminosa na minha vida entre o ex-católico e o atual espírita, com muita gratidão a Jesus por tudo isso. Porque tem uma frase de Jesus que diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é isso que nós precisamos. Quem conhece a verdade não vê barreiras, não vê dificuldades, não tem preconceito com ninguém, conhece muito bem como Jesus falava, e como o profeta Isaías, antes dele, já pregava como profeta messiânico por excelência, que para Deus não há acepção de pessoas, somos todos iguais. Deus não vê religião, Deus não vê classe social, cor, sexo, raça, não. Ele vê a necessidade de cada um de nós.
E quem não temos? Quem de nós pode dizer que não tem necessidade? Nós estamos no mesmo trem, creiamos ou não creiamos, aceitemos ou não aceitemos. Nós temos um objetivo final, que é chegar a Deus. Poderemos até estar em vagões diferentes nesse mesmo trem, mas todos querem o mesmo destino final. E Jesus dá a condição de que cada um encontre o seu caminho, o seu ambiente. Eu sou tão apaixonado por Jesus que eu não posso dizer que eu amo ainda, porque eu ainda tenho muita coisa a aperfeiçoar para dizer que eu amo Jesus. Mas eu busco Jesus já desde que me tornei espírita. Eu já buscava e me emocionava com essa história de Jesus, mesmo quando eu era católico, desde 1964, imaginem. 1964, a gente pode dizer que é 1900 e vovó virgem, é ou não é? Então, nessa época, eu já tinha paixão por Jesus. Vocês veem, quando primeiro seminário que nós fizemos sobre o Sermão do Monte, aqui na Arquidiocese da Paraíba, no antigo seminário da Imaculada Conceição, foi sobre o Sermão do Monte, e Padre Marcos Augusto Trindade, que foi o meu reitor na época, ele falou do Mar da Galileia. Quando ele falou do Mar da Galileia, eu enchi os olhos d'água, parecia algo que eu já conhecia, e na verdade eu já conhecia, só não tinha consciência de como é que eu já conhecia o Mar da Galileia. E depois Jesus me proporcionou a condição de já ter visitado o Mar da Galileia, sem mentira e sem exagero, 13 vezes. Eu vou a Israel todo ano. Há um mês passado, faz um mês que eu estava deixando Jerusalém para voltar ao Brasil, já tendo ido ao Egito e a todas as cidades de Israel e locais por onde Jesus passou. E só quem passa naqueles locais é que pode ter ideia do que representa para um cristão espírita apaixonado por Jesus o significado de tudo isso. Jesus é tão maravilhoso que ele, para começar o seu ministério, Israel ainda hoje é dividido em 3 regiões, do ponto de vista dos seguidores de Jesus, ou da história de Jesus, em 3 regiões distintas: Galileia ao norte, Samaria no centro e Judeia ao sul. É um país que tem muito deserto. A Judeia praticamente, Jerusalém termina no deserto da Judeia. A parte final, a última rua de Jerusalém dá para o deserto da Judeia. Então você tem um evangelho aberto, geográfico, vivo, por onde você passa. Sem contar nas sensações, nos déjà vus, aqueles que são médios, aqueles que têm uma certa faculdade de retornar ao passado, ou de ver ou rever determinadas coisas, não pode medir a felicidade que é fazer um trajeto desse. Poder ir a esses locais e rever e ressentir as emoções. Mas tem um lugar em especial para nós espíritas cristãos em Israel que se chama Monte Tabor. O Monte Tabor é um monte da Baixa Galileia. Ele fica a 605 metros acima do vale do Esdrelon ou Jezrael, que é um vale belíssimo, onde tem a montanha de Ra-Megiddo, que está lá no Apocalipse, que traduzido chama Armagedon. Eu já estive na montanha do Armagedon, que fala na batalha final no Apocalipse. Mas o Monte Tabor, ele é um monte belíssimo, porque ele parece uma taça emborcada. É como se naquele vale imenso você tivesse colocado uma taça de vidro no centro do monte, que parece um umbigo, como se você tivesse uma planície com um umbigo no centro. Só que a palavra umbigo em hebraico chama tavur, e traduzido o V para o português vem como B, aí fica Monte Tabor, que significa umbigo. O monte umbigo
esse monte, ele foi escolhido por Jesus para deixar algumas lições para nós, na sua terra, entre o seu povo, porque ele nasceu em Belém, mas criou-se na Galileia. A Galileia, pessoal, era uma região, na época de Jesus, muito parecido com a doutrina espírita, porque é discriminada, excluída, onde tinha os mais pobres, os mais doentes. A gente não conhece local mais necessitado do que a casa espírita. Eu não conheço, porque até os cientistas, os médicos, quando atendem os doentes fisicamente, que passa um remédio, não funciona, passa outro, não dá certo, faz exame, não tem nada, e a pessoa está reclamando, até os médicos dizem assim: o senhor já foi naquele canto, porque ele não quer dizer casa espírita, mas ele diz aquele lugar, naquele canto. Olha, eu acho que você só vai encontrar remédio para o seu caso naquele lugar que o povo recebe os espíritos, e ele tem muita dificuldade até de dizer que na casa espírita, Santa Casa, como vocês cantaram muito bem aí, que é Santa Casa, por quê? Porque abrange, acolhe, recebe exatamente os necessitados. E Jesus queria exatamente isso. E a afinidade é tão grande da doutrina espírita com o Evangelho e com o que Jesus ensinava, porque Jesus não escolhia pessoas, escolhia doentes. Nós recebemos na casa espírita, inclusive a gente que depois que a mediunidade nos chama pela dor, que foi o meu caso, eu não tenho vergonha de dizer, eu só vim para a doutrina espírita pelo chicote mesmo, que eu corri para tudo que era lado, quando os remédios taxa preta dos psiquiatras não resolveram, aí eu tive que apelar, em último caso, para o que eu já devia ter aceito, primeiramente, sem preconceito. Porque o que é que você encontra na doutrina espírita? Você encontra médios. Quem são os médios? São os profetas do passado. O que é a casa espírita? É a sinagoga, é o templo onde chegavam doentes, obsediados, todos curados por Jesus. Então Jesus repete-se hoje na terceira revelação, que a gente passa de Abraão, Isaac, Moisés, profetas, entra em Jesus e chega no Consolador prometido, que é a doutrina espírita, onde há um coroamento, um complemento, uma compleição, se a gente puder dizer, daquilo que começou com Abraão, que era um grande médium, que se ele não fosse audiente, se ele não tivesse escutado uma voz dizendo a ele: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te indicarei, não haveria nem Bíblia. Então o Espiritismo vem exatamente trazer essas informações sem imposição. Porque eu entrei na doutrina espírita por causa de um homem chamado Allan Kardec. Primeiro foi pela dor, porque eu passei 3 anos relutando, eu não queria, eu ia na casa espírita para receber um passe, porque só era quando eu dormia, o remédio não fazia efeito. Eu ia para a missa no domingo, eu ia na quinta e na sexta, aqui para o Bom Samaritano, ali na Clarice Justa, na torre, pecar, na minha concepção de cristão católico. E no domingo eu ia me confessar, eu ia me limpar na igreja da catedral, no domingo, quinta e sexta eu ia pecar na Clarice Justa, lá onde é o Bom Samaritano. Assim foi 3 anos. Só que quando eu ia para Clarice Justa, eu dormia. Curiosamente eu ia para a missa e não dormia. Aí eu ficava naquela: por que é que eu não me curo aqui, que eu quero ficar aqui? Mas não tinha jeito. A questão era, até que depois de 3 anos, que eu comecei a entender, a quebrar os meus preconceitos com o que eu via na casa espírita, o acolhimento, a preocupação com o doente, a distribuição de cesta básica. E aí eu ficava me perguntando: o povo não disse que é o lugar de Satanás? E Satanás faz caridade. Jesus também, quando curou os doentes, disseram que ele fazia isso por Beelzebu. Esse Beelzebu não pode expulsar Beelzebu, senão seu reino será dividido. E aquilo foi tudo me chamando a atenção. Ninguém me disse que eu fosse ser espírita. Eu me descobri espírita, porque é exatamente o que Jesus quer de nós: não ter preconceito com ninguém, abraçar todos indistintamente.
Aí quando eu abro o meu evangelho, porque tinha o meu evangelho e o evangelho dos espíritas naquela época, né? Hoje, para mim, é o mesmo evangelho interpretado pela doutrina. Quando eu abri o capítulo 9, versículo 38, do evangelho de Marcos, depois de uma longa prece, de um pedido a Jesus, que se não fosse aquele o caminho, eu gostaria que ele me indicasse, mas eu só aceitaria o espiritismo pelo evangelho, fora disso eu não aceitaria. Eu não tinha outro jeito. Na minha ortodoxia, naquela visão, eu só tinha uma saída. Eu não sei porque que Jesus, por compaixão e misericórdia, me concedeu isso, porque nem isso eu merecia, pela minha teimosia, pela minha indiferença. Eu recebia paz, eu dormia bem, as entidades me chegavam e me envolviam, eram conduzidas, eu me sentia melhor, começava a entender algo que não me pertence, que está comigo. Então eu sou o canal. Desde criança que eu vejo espírito. Como é que uma criança com 5, 6 anos pode ser culpado por algo que ele não sabe nem escolher? Mas ainda tem gente que acha que isso tem que ser evitado. Não pode, gente. Não tem como. Como é que alguém pode dizer? Essa semana eu fiz uma live que uma pessoa perguntou: é errado procurar psicografias? Imagina que as pessoas ainda acham que é errado procurar uma psicografia. Aí eu respondi assim: o maior livro psicografado que eu conheço do planeta é a Bíblia. Lá está a psicografia de Moisés, nos 10 mandamentos. Lá estão todos os profetas, trazendo tudo como médios. Então ali tem tudo. Como é que eu posso separar algo que já existia, que a doutrina espírita apenas codificou, apenas colocou no seu devido lugar e deu um norteamento? Porque depois do espiritismo só sofre de obsessão, só sofre de doenças psíquicas de origem de débitos do passado quem quer. Só é obsediado quem quer. Se você não quer ser obsediado, tenha bons pensamentos, ore, vigie, como Jesus ensinou. O maior desobsessor que a gente tem é Jesus. Então comecei. Em Marcos 9,38 estava escrito: Tiago aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, vimos um homem que não nos segue, conduzindo espíritos, e nós o proibimos. E Jesus respondeu: não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. Foi esse versículo que me fez tornar-me espírita, porque se fosse algo errado, Jesus tinha dito: fizesse muito bem. Ninguém pode fazer algo que eu faço e ser contra mim. Então, independente de ser ou não da minha religião, porque tem desobsessores em várias doutrinas aí, em várias religiões, que não tem nem consciência que o são. E a partir daí eu abracei a doutrina e continuo nela até hoje, graças a Deus. Nunca mais eu soube o que foi um remédio de faixa preta. Há 40 e poucos anos, 44 anos, que eu tomei o último antidistônico, quando eu abracei o espiritismo. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais, entendendo que Jesus fez convites para todas as classes. Os pessoais foi para os discípulos: segue-me direto. Mas depois ele fez um outro convite: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então esse não foi para os discípulos, esse foi para nós. Vamos chamar assim, intimamente, na nossa cozinha, da turma da geral, que somos nós. Então esse convite de Jesus para que ninguém ficasse fora da sua proteção. E acho que ele deixou o maior recado para nós, foi no Monte Tabor. Porque o Monte Tabor, com a beleza que ele tem hoje, quando você sobe o Monte Tabor, quando você sai da Galiléia, ali de Cesareia, de Filipe, desce a montanha, como ele fez com os discípulos, depois de 6 dias, diz Mateus no capítulo 17, Jesus subiu, chamou Pedro, Tiago e João e subiu o Monte Tabor. Sabe o que ele foi fazer lá em cima? Ele foi fazer a reunião espírita mais bela, mais iluminada e mais nobre que o planeta Terra tem notícias até hoje. Jesus chega lá em cima e Mateus diz assim: ele se transfigurou,
Aí a gente disse, o que significa transfigurar? Cada um de nós tem uma fotografia, tem um corpo, tem uma figura, quando nós estamos no estado normal. A gente, quando está no transe mediúnico, a gente está no estado transitório entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quando a gente se transfigura, diz Allan Kardec, na sua belíssima obra chamada A Gênese, que a transfiguração ela tem duas origens, ela pode ser de dois tipos. A transfiguração mediúnica, que é aquela que o médium recebe uma entidade e pode mudar a sua fisionomia, porque a entidade, de acordo com a sua condição, transfere um pouco do que ela foi para o médium. Aí você fica com uma visão, muitas vezes, quem recebe o Dr. Bezerra, outros espíritos, muda. O Divaldo, quando recebe Bezerra, nota que ele fica até com aquele aspecto de uma pessoa mais que usa barba, como era o caso de Dr. Bezerra de Menezes. Então essa é a transfiguração ou mudança de figura com a ação conjunta de um espírito conosco. Isso é transfiguração mediúnica. Mas tem uma outra transfiguração que Kardec fala também, e que foi a que Jesus realizou no Monte Tabor. Quem é que Jesus poderia receber como espírito? Só se fosse Deus, porque Ele é o médium de Deus. Então a transfiguração dele no Monte Tabor foi anímica, foi o próprio perispírito dele que se projetou, se iluminou, porque Jesus tinha tanta luz ali forçando a barra para ninguém ver, que cachoeiras e cachoeiras de Paulo Afonso não podia medir a potência da energia desse homem, a sua força de amor, de luz, de compromisso com Deus para cuidar de nós, seus tristes marmanjos, que ainda hoje muitos de nós estamos indiferentes a esse convite, a essa declaração de amor que ele teve. Mateus disse que ele se iluminou de tal forma que o mais puro linho não podia ser comparado à luz que envolvia o rosto de Jesus. Olha, e essa luz, com ela aparecem dois espíritos. Um já estava morto, entre aspas, que quem morre é o corpo, o espírito é imortal, mas Moisés já fazia mais de 1.200 anos que tinha habitado o planeta Terra, e volta. E Elias fazia aproximadamente 800 anos que tinha vivido naquela região do Monte Carmelo, do outro lado do Monte Tabor, porque as montanhas da Galileia são próximas. Então Elias tinha desafiado os sacerdotes de Baal ali, também perto do Vale do Esdrelon, só que o Monte Tabor fica no centro, o Monte Carmelo já fica na extremidade daquele vale. Então nós temos aí Jesus, Moisés e Elias, tão reais, porque é uma transformação perispiritual fluídica que estava acontecendo, mas diz Kardec que na transfiguração os espíritos podem, na sua projeção perispiritual, se tornar visível, que foi o que aconteceu ali. Quando você sobe o Monte Tabor, a gente vai subindo e vai vendo uma atmosfera diferente. É uma planície que parece lá em cima ser pequena, mas ele tem mais de 1 quilômetro de diâmetro na coroa do monte, lá em cima. Quando você chega ali, geralmente, quando eu chego, já cheguei em vários climas, inclusive um que ele estava coberto de névoa, que Mateus narra uma nuvem que depois veio no final dar um recado sobre Jesus nessa transfiguração. Olha, pessoal, o ambiente é leve, é tão leve a atmosfera que você entende porque Pedro disse: Senhor, permite que eu construa 3 tendas aqui, uma para Moisés, outra para você e outra para Elias, e que a gente fique aqui. Vocês já imaginaram
Que reunião mediúnica foi essa? Vocês já imaginaram quantas vezes a gente termina uma reunião mediúnica e às vezes a gente recebe uma entidade tão elevada, tão evoluída, tão iluminada, que a gente quer ficar ali, não quer ir embora? Já notaram isso? Fica ali na mesa, já fez a prece de encerramento, terminou, a gente fica mole, como se quisesse dormir ali mesmo, não sair mais dali, porque a gente está preenchido espiritualmente. Isso nas humildes reuniões que a gente faz nas nossas casas. Agora imagina uma reunião no topo de um monte belíssimo, com 3 personagens indiscutivelmente dispensada qualquer apresentação: Moisés, Jesus e Elias. O representante da primeira revelação, que era Moisés, Jesus representando a segunda e Elias representando a terceira. Os 2 primeiros defensores do monoteísmo. O que é que os 10 mandamentos diz, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Primeira frase: que te tirei da terra da escravidão, não haverá outros deuses diante de ti. Eu sou o único. Monoteísmo. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ele estava representando o segundo. E Jesus, por misericórdia e amor, ainda declara em João 14, nas suas despedidas, que enviaria um Consolador que seria o responsável para relembrar tudo que ele ensinou e ensinar coisas novas. Pois no Monte Tabor, numa fração de tempo, a gente sempre reúne o grupo, toma um lugarzinho ali, visita a igreja, porque lá tem uma igreja construída moderna, de um arquiteto italiano muito famoso, Antônio Barlucci, que a igreja tem 3 torres, representando as 3 tendas que Pedro queria construir. A torre central representando Jesus, a da direita Moisés, a da esquerda Elias. Depois que você visita todas essas 3 tendas, você quer também ficar ali, e a gente se reúne com o grupo e vai observar aquela geografia espiritual de 2000 anos. E quase sempre, pessoal, quando a gente vai começando a reunir o pessoal e a falar do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, que é onde está narrado tudo isso, aí o relógio da igreja começa a tocar, começa a bater aquelas pancadas, cada uma mais forte, que parece que está tocando o seu perispírito, está despertando você para a maior revelação que nós podemos ter por Jesus no Monte Tabor. As pessoas dizem assim: os mortos não voltam. Quantas vezes a gente vê isso? Por preconceito, né? Aí você diz: e Moisés não voltou? Estava vivo ou morto, na concepção que a gente conhece de vivo e morto? Moisés estava morto ou estava vivo? 1260 a 1300 anos antes de Cristo, Moisés passou o planeta Terra. Quer dizer, se você falar do espírito de Moisés, está vivo, mas o corpo dele já tem 1300 anos de morto. E ele não voltou? E Jesus? E Elias, 800 anos antes de Jesus, já tinha também sido dado como morto lá em Betânia do Jordão, perto do rio, vizinha Jericó. Então, qual é o primeiro recado que Jesus dá para nós? Porque diz Kardec que a transfiguração de Jesus foi assim uma preparação para a sua ressurreição. O que significa? Ele diz que o corpo de Jesus na ressurreição era um corpo perispiritual. Na transfiguração, quem se projeta não é o Jesus físico, é o seu próprio perispírito se projetando junto com o perispírito de Moisés e de Elias. Ali eram 3 perispíritos. Apenas Jesus estava
como diz Kardec, animicamente projetando a sua luz espiritual e deixando para nós o primeiro recado: a morte existe, mas os mortos não. Imortalidade da alma é a primeira mensagem que Jesus dá ali para todos nós, que há uma possibilidade de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. E isso, gente, acontece ainda hoje, está acontecendo agora no mundo inteiro, com todos nós. Porque eu tinha 6 anos quando minha avó foi embora para o mundo espiritual. Ela era viúva, nós morávamos no interior, nunca tinha ouvido falar. Eu falava, a gente do interior, a gente fala muito de alma, né? Eu tinha medo de alma, pânico. Mas eu via a alma todo dia, só que eu não sabia que era alma, graças a Deus, porque se eu soubesse, talvez até eu tivesse virado uma já naquela época, do susto, do pavor, do preconceito, do desconhecimento, tá certo? Mas minha avó vinha visitar todo dia minha família, e eu gostava muito dela, e eu ia encontrar com ela, e eu comecei a dizer, e as pessoas começaram a zombar de mim, ninguém acreditou mais, eu também me calei, nem ela deixou de vir, nem eu deixei de vê-la, por causa disso, por causa do preconceito. Então ninguém pode negar a existência da alma e da imortalidade da alma, porque o Monte Tabor deixa esse primeiro recado: há uma janela entre o mundo espiritual e o mundo material. Portanto, receber espíritos necessitados, conduzir espíritos que precisam de ajuda e auxiliar, recebendo as mensagens daqueles que já estão no mundo espiritual antes de nós, e dividir com aqueles que nos cercam, é uma caridade que a gente faz. Ninguém pode pensar absolutamente que religião A, B ou C vai impedir que os espíritos venham. Você sabe quantas pessoas eu já atendi de outras religiões? Padres, seminaristas, pastoras. Eu recebi uma pastora para vir falar comigo, que ela era a profetisa da igreja dela, só que ela era casada com o pastor, que era o pastor e ela. E ela acordou de madrugada, ela estava flutuando na cama. Levitação espontânea. Imagina que mediunidade essa mulher tinha. Sabe o que aconteceu? Ele declarou que ela estava do lado de Satanás e mandou ela embora. Então, que falta faz um pouco de espiritismo a tanta gente? Daqui a 4 dias, nós estamos comemorando o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos no planeta Terra. Uma bênção enviada por Jesus através do Espírito da Verdade. Porque além dele ter enviado Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, ele mesmo veio, ele enviou mais aquilo que ele chama de o Consolador. Um outro Consolador que o mundo não conheceu, mas vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. E esse outro Consolador vai relembrar o que eu disse e ensinar coisas novas. E a humanidade está perdendo muito tempo de não ter abraçado ainda esse Consolador, que Kardec chama de terceira revelação, com muita lógica. Moisés com a primeira, Jesus com a segunda, e a doutrina espírita com a terceira. E nós não somos mais privilegiados por isso não, pessoal. Somos mais responsáveis. Então, quando Jesus escolheu deixar esse recado, que eu já argumentei com muitas pessoas, que quando as pessoas não querem acreditar, mas não acredita mesmo, pode até ver, está vendo, estou vendo, mas não acredito. Ninguém obriga quem não quer acreditar. Muitos já me disseram, mas Jesus pode, porque Jesus pode tudo. Por isso que ele fez o que fez. Eu digo, mas espera aí. Mas a Bíblia tem lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo de 7 em diante, tem a história do rei Saul, primeiro rei de Israel, que lutando contra os filisteus, ele não estava conseguindo vitória, ele orou a Deus, não teve resposta, ele foi procurar uma médium. Sabe onde ficava essa médium? Do outro lado do Monte Tabor. A gente, quando lê a primeira revelação, ou o Velho Testamento, quer separar ele do Novo Testamento, ou do Evangelho de Jesus, mas geograficamente, o que acontece de um lado, acontece do outro, porque
as montanhas de Endor ficam do outro lado do Monte Tabor. É como se fosse no mesmo nível. E ali Saul não procurou mais conversar com Deus, porque ele tinha se afastado. Ele procurou uma médium. Naquela época não tinha esse nome, Kardec não existia ainda, e a doutrina não tinha codificado. Mas o profeta dos gregos, o Navi dos hebreus, o Naba dos árabes, o Nabu dos babilônios, é o mesmo intermédio de Kardec. É aquele que pode ser intermediário no mundo material e no mundo espiritual. Se você não acredita e não quer ver, o problema não é meu, mas você já está sabendo que é tudo a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Então aquela médium que da gruta de Endor, que era uma médium autêntica, fantástica, porque tudo que ela disse aconteceu. O povo diz, não, ela enganou. Saul morreu porque foi consultar uma médium. Como é? Não, consultou médium, está morto. Eu digo, então, se fosse assim, a doutrina espírita nem existia, porque todo espírita consulta médium, quando não ele mesmo não o é. Então é preciso que a gente saiba que determinados conceitos a gente só pode expor quando tem bases científicas, lógicas e racionais, como diz Allan Kardec. Porque Saul, ao consultar a médium de Endor, sabe quem foi que veio? O profeta Samuel, que o tinha coroado ou ungido rei de Israel, que já estava no mundo espiritual. E a médium, ele diz assim, o que é que você vê? Ela disse, eu vejo um Deus que sobe. E começou a descrever o espírito que ela estava vendo, e Saul conheceu que era Samuel, e o próprio Samuel descreveu para ela que ele era o rei Saul, que ela também não sabia. Está tudo no primeiro livro de Samuel. Então não é só Jesus que realizou esse encontro com espíritos do passado, o rei Saul também, e nós realizamos porque é científico, está provado, está codificado, e quem não acreditar vai ser do mesmo jeito, acreditando ou não acreditando. Eu dei aula para pastores aqui na universidade, no curso de Ciência das Religiões, e quando eu trazia essas coisas para eles, ele dizia, a gente é obrigado a acreditar no que o Senhor está dizendo. Eu digo, não. Agora você lembre que Jesus disse que cada um responderá por aquilo que recebeu, cada um será dado segundo, cada um será cobrado segundo foi dado. E agora vocês já sabem, se vocês não acreditam, o problema não é meu, agora é com vocês. Não tenho nenhuma, e tem mais, não foi a doutrina espírita que inventou ou criou reencarnação, lei de causa e efeito, fenômeno mediúnico. Está na Bíblia, está em todo canto. E se vocês não aceitam a reencarnação, o problema também não é meu, porque aceitando ou não aceitando, vocês vão reencarnar do mesmo jeito, e pode até reencarnar numa família espírita. Deus me livre, agora vem mesmo, agora eu tenho certeza que vem, porque hoje eu peço a Deus todos os momentos que eu não volte mais numa família que não seja espírita, porque foi, olha, bendito aquele que já nasce no lar espírita, tá certo? Porque por onde eu passo, gente, em países do exterior, por onde eu passo, eu vejo leigos, heréticos, cientistas metidos a conhecer ou a ser aquilo que não é, porque só Deus aqui é, nós somos meros instrumentos, todos os dias se equivocando e passando por dificuldades. Quantos? Nós temos cientistas hoje aí como Patrick Druot na França, com Brian Weiss nos Estados Unidos, psiquiatra que relutou 20 e tantos anos com a sua paciente Catherine, que fazendo terapia, só que ele só ia até o útero materno, ele não acreditava em vidas anteriores. Aí um dia, até como uma brincadeira, ele disse, volte à sua vida anterior, achando que ela não ia conseguir. Ela, além de voltar, encontrou ele lá também com ela. Então, essas surpresas, ele levou 20 anos para publicar. Um neurocirurgião chamado Hebe Alexander III, da maior universidade do mundo, chama-se Harvard, nos Estados Unidos, é o primeiro lugar em qualquer
classificação de universidade. Neurocirurgião. Contrário, tinha uma teoria contrária à EQM, experiência de quase morte. Só que ele teve um processo, uma meningite terrível, infecciosa, entrou em coma, ficou uma semana, foi dado por morto pela própria universidade. E quando ele dizia que todo fenômeno que acontecia no processo de quase morte era uma projeção do cérebro, que cientificamente estava provado que não havia vida depois da vida. Só que quando ele, depois de uma semana, já queriam desligar os aparelhos, tinha se chamar a família dele para desligar os aparelhos, antes da esposa chegar, ele mexeu um dedinho lá no... Quando ela chegou, ele mexeu o outro. E de tanto mexer, sentou na cama. E a primeira coisa que ele pediu foi para ver o eletroencefalograma, porque ele tinha sido dado como morto, já iam desligar os aparelhos. E ele observou que não tinha nenhuma atividade cerebral no eletroencefalograma dele. Só que ele passou uma semana do outro lado, vendo coisas, participando de ambientes. A história dele contando uma prova do céu, que é o livro que ele escreveu, é mesmo que você está vendo André Luiz escrevendo sobre nosso lar. Tudo, colônias espirituais, pancadas, tudo. Ele ficou tão impressionado que ele escreveu essa obra, é sucesso hoje nos Estados Unidos. Ele faz palestras de graça, não cobra nada, e o livro teve que ser vendido a preço de custo. Ele diz: eu não tenho nenhum medo da morte, porque ela não existe. Então nós temos a ciência comprovando, nós temos o próprio Jesus deixando o recado, o próprio livro de Samuel, com o rei Saul e com Samuel, e as pessoas ainda querem discutir essa questão como se a doutrina espírita fosse algo que prejudicasse as pessoas, ou que fosse algo que não é bom. Pessoal, nós temos um amparo da ciência, do fenômeno mediúnico, das leis e dos princípios básicos da doutrina espírita, lei de causa e efeito. Então Jesus deixou o maior recado: a imortalidade da alma, fenômeno mediúnico, comunicabilidade entre os dois planos. E quando ele desce do monte, os discípulos dizem assim: Senhor, por que dizem os escribas que Elias tinha que vir primeiro? Porque o judeu é reencarnacionista. Tem várias passagens de reencarnação na Bíblia. Eu escrevi uma obra chamada Analisando as Tradições Bíblicas, tem 8 capítulos só sobre reencarnação na Bíblia, provados com traduções corretas, porque a maioria das pessoas traduz a Bíblia segundo sua ótica. Então hoje eu já posso dizer, sem medo de errar, se me chamarem de herético, se me chamarem de 666, porque eu já tenho muitos apelidos, né? Eu tenho muitos inimigos gratos, mas Jesus também teve, quanto mais um coitado como eu. Eu acho que ter algum preconceito ou alguma má vibração comigo é perder tempo. Eu sou muito pequeno, passa por cima e não pega nada em mim, porque não encontra resistência. Então nós temos hoje toda a condição de termos certeza do que abraçamos, e que Jesus deixou um recado muito bom, porque quando ele pergunta, os discípulos perguntam: por que dizem que Elias tem que vir primeiro? É por quê? Porque Elias tinha que voltar, tá certo? Ele já tinha vindo, mas ele tinha que voltar primeiro. Aí Jesus dá uma resposta que até hoje eu não encontrei explicação em nenhum teólogo. Coleções e mais coleções. Vou a Israel, e eu não vou a Israel fazer turismo, eu vou sempre buscar mais coisas, mais conhecimento, me aprofundar mais no idioma, que modéstia à parte eu conheço, não morro de fome em Israel, sei, graças a Deus, me comunicar, e com essa condição, eu sei que para o judeu a reencarnação existe, mas a resposta que Jesus dá sobre Elias, eu não encontrei explicação até hoje, a não ser com a que eu, modéstia à parte, não obrigo ninguém a seguir, mas como a que eu entendo.
Porque Jesus disse: Elias há de vir para restaurar todas as coisas. Essa é a primeira resposta de Jesus, está lá em Mateus 17, se eu não me engano é o versículo 6, quando ele já está descendo do monte. Já aconteceu o fenômeno, aí ele diz assim: não digam nada do que vocês viram a ninguém. Veja que nem os 9 que ficaram no sopé da montanha, Jesus queria que soubesse. Só Pedro, Tiago e João tinham conhecimento disso até aquele momento. Não digam a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressurja dos mortos. Ou seja, até que venha a ressurreição, que é um fenômeno semelhante à transfiguração. Vai ficar mais fácil de vocês compreenderem o que foi que aconteceu aqui em cima. Então Jesus disse que Elias virá para restaurar todas as coisas. E que restauração de todas essas coisas são essas que Jesus fala? Vocês já viram lá no capítulo 16 de João, quando Jesus está classificando o Consolador? Ele virá para relembrar todas as coisas que eu ensinei e ensinar coisas novas. Kardec diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita se enquadra muito bem em tudo aquilo que Jesus falou do Consolador prometido. Veja que ele não está dizendo que a doutrina espírita é o Consolador, mas que a doutrina espírita se enquadra muito bem nos requisitos e nas informações que Jesus falou. Tudo que ele falou a respeito do Consolador prometido cabe na doutrina espírita. É o que diz Allan Kardec. A gente não tem que ficar mais orgulhoso disso, viu, meus irmãos? A gente tem que saber que aquele que abraça essa doutrina não precisa ser melhor ou se julgar melhor. Tem que ser no mínimo diferente. Porque nós temos as melhores informações. Quem tem as melhores informações ou quem tem a melhor receita, no mínimo tem que ter o melhor bolo, é ou não é? Então a gente não pode pegar essa riqueza que a doutrina tem para nós e jogar fora, porque ela tem bases na primeira revelação, no Velho Testamento, tem bases no Evangelho, e ela consubstancias, como diz a questão 627 do Livro dos Espíritos, que depois da revelação dos Espíritos ninguém pode pretextar a ignorância. É a história dos pastores, ninguém pode dizer que não foi avisado, porque todo mundo foi. Não sobra nada para a gente, que a gente justifique: eu não fiz porque eu não sabia. Então, para nós, a cobrança com certeza vai ser maior, porque Jesus deixou, além de Jesus ter deixado tantas informações novas, a doutrina veio e explicou como funciona, como é que são as coisas e o que cada um de nós tem que responder frente ao que recebeu. Então, quando eu desço daquele Monte Tabor, eu, só para fechar as minhas colocações a vocês, eu hoje vejo, eu descobri uma fotografia na igreja de Francisco de Assis, na Úmbria, na Itália. Tem uma fotografia lá que ela é muito repetida quando se trata do Monte Tabor, que é Moisés com as 10 tábuas, com as tábuas da lei, Jesus transfigurado, e do outro lado Elias, só que Elias tem um livro na mão. Aquilo me chamou muita atenção. Como ele vem restaurar todas as coisas, ninguém é obrigado a seguir o meu raciocínio, mas eu vejo Moisés representando a primeira, Jesus a segunda e Elias a terceira, como o Espírito da Verdade, que veio para, como Jesus diz em João 16, restaurar todas as coisas que eu ensinei e ensinar coisas novas. Então, o Monte Tabor eu considero o resumo mais importante, mais iluminado e mais forte de informações e recados de Jesus para a humanidade. Não é só para nós espíritas. Nós espíritas temos condições de entender melhor,
Porque a gente tem a primeira, a segunda, a gente conhece perispírito, espírito e corpo, e conhece a codificação, que tem tantas informações que só vem somar e coroar esse momento magnífico que é reviver. Faz um mês que eu revivi pela última vez, e esse ano, se Deus quiser, ainda tem promessa de eu voltar para aquele local que eu digo a vocês, só pode descrever quem tiver condições de ir lá, porque é algo diferente. Quem tem um pouco de faculdade mediúnica, tem um pouco de sensibilidade, eu digo a vocês, dá realmente, como Pedro, vontade de não descer daquela montanha, de ficar ali, porque ali você recebe todas as energias fortificadoras, revigorantes, tranquilizadoras, de confiança, de que Jesus deixou o mais belo dos recados. Vocês são imortais. Nós temos mais de uma existência. A comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material é perfeitamente natural e necessária, porque senão a gente vai receber o recado de quem? Por que é que Jesus enviou tantos profetas, que na verdade eram médios, para trazer informações para a gente? Por que é que depois de ele enviar isso, ainda envia o Consolador, envia a doutrina, e ainda envia pessoas como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros missionários que vêm aumentar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa certeza, como está escrito lá em João 8,12, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Que Ele seja essa luz em nossas vidas, e que nós espíritas nos certifiquemos da importância que representa cada um de nós conhecer essa doutrina, não aqui, mas na prática lá fora, como no trabalho, no trânsito, no ônibus, na fila do banco. Hoje, graças a Deus, está diminuindo, que os aplicativos, graças a Deus, tiraram as filas da vida da gente, mas dizer da importância que, como espírita, cada um representa. Você, no mínimo, como espírita, você tem que procurar ser um pouco melhor em todos os momentos da sua vida. Não precisa ser santo, como diz a mensagem do homem de bem, mas procure pelo menos ser homem de bem, que não é fácil não. Eu fui ler o que é homem de bem, e no fim eu digo, isso é um anjo santo, não é? Então, para chegar ali vai realmente demorar muito para cada um de nós atingir aquela condição. Portanto, queridos irmãos, gratidão a Deus, a Jesus, ao Espírito da Verdade, a Allan Kardec e a todos nós que tivemos, através desses espíritos amigos, a felicidade de conhecer uma doutrina tão consoladora, tão confortadora e tão esclarecedora. Que Jesus continue nos iluminando do Monte Tabor como um farol em nossas vidas, para que cada dia sejamos mais felizes, pela certeza e a esperança de que estaremos com Ele, como diz a música de Renato e os colegas, um dia todos como anjos. Que Jesus continue conosco. Muita paz e um bom final de semana para todos.